sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João capítulo 16, versículo 6, o título, repita, Tristeza no Coração. Vamos ver em que contexto Jesus declarou essa tristeza no coração, detectou essa tristeza no coração daqueles 11 apóstolos que estavam com ele nessa reunião especial aí, desde João 13 até João 17. Reunião que começou com Judas, mas Judas saiu no capítulo 13 e Jesus ficou sozinho com os seus 11 apóstolos, 11 homens da sua maior intimidade ali durante todo o seu ministério. Os homens em que ele mais investiu, que mais ensinou. Então Jesus disse para eles assim: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Repitam. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mulheres. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Homens aí. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. A última vez, todos juntos. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Glória a Deus. Eu sublinhei nesse versículo aqui a palavra tristeza. Tristeza é o oposto de alegria, né? É o extremo contrário da alegria. Se a alegria é uma das 9 características do fruto do Espírito, conforme lemos em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nenhum fruto do Espírito é tristeza. O fruto do Espírito é alegria. Não é isso? Há uma razão espiritual em primeiro plano para estes 11 apóstolos aqui estarem tristes. Porque estes 11 apóstolos, apesar de terem andado com Jesus cerca de 3 anos e meio, ouvido todos os ensinamentos que Jesus lhes deu, assistido de camarote, pertinho, todos os milagres, sinais que Jesus realizou, apesar de tudo isso, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Eles só foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus subiu aos céus e durante 10 dias ele foi glorificado nos céus como Senhor. Depois se completou então esses 10 mais 40, 50 dias depois da Páscoa judaica, 50 dias depois do mês 14 do mês de Aviv, que para nós é o mês de abril, para eles é o mês de Nissan, antigo mês de Aviv, o primeiro mês do calendário judaico. Então, 50 dias após a Páscoa judaica, Deus enviou do céu o Espírito Santo. Por isso que Jesus, no final dos evangelhos, ele chega a falar com um desses 11 apóstolos, o apóstolo Pedro, e disse para ele assim: Pedro, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Porque Pedro ainda não era convertido. Esses 11 apóstolos andaram com Jesus, mas ainda não eram convertidos. Tá? Eles andaram com Jesus, mas ainda não eram convertidos, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo.
E a palavra de Jesus, tá? As coisas que vos tenho dito aqui, pode representar não só o que ele acabou de dizer para eles, que ele vai voltar para o Pai que o enviou, por isso eles ficaram tristes, mas toda a palavra de Jesus, na vida do não convertido, é motivo de tristeza. O não convertido, ele ouve a palavra e ele se entristece. O que nós estávamos acabando de meditar agora há pouco, no Salmo 44, 2. E eu citei até mesmo o Caim. Caim não era convertido, tá? E por isso seu semblante descaiu diante da exortação de Deus, diante do fato de Deus não ter aceitado a sua oferta, e aceitou a oferta de Abel. As pessoas ficam discutindo por que Deus aceitou a oferta de Abel e por que Deus não aceitou a oferta de Caim. E tem gente que diz porque a oferta de Abel era de animal, né? Era um animal do rebanho que ele sacrificou, então Deus se agradou mais porque era um animal, e não se agradou da de Caim, porque a de Caim, a oferta de Caim eram legumes da roça dele lá, da plantação dele. Então Deus não é muito vegetariano, né? Então, por isso Deus não sabe nada disso, isso está errado. Deus aceitou a oferta de Abel e Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Abel era convertido. A Bíblia dá testemunho de Abel chamando-o de justo. E Abel é o primeiro herói da fé citado em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11, que traz lá a galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento. O primeiro deles é Abel. Abel era convertido. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim não era convertido a Deus, tá? Não era convertido a Deus de todo o coração. Deus não aceita ofertas de gente não convertida e, em contrapartida, gente não convertida não aceita a palavra de Deus, porque Paulo disse o porquê, porque eles são homens naturais. O homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Muita gente até pensa que serve a Deus, mas não é convertido. O jovem Samuel, que foi consagrado a Deus desde o seu nascimento, pela sua mãe Ana e seu pai Eucana, mais pela mãe, e foi uma consagração radical, né? Consagrou a Deus e deixou ele lá no tabernáculo em Siló, aonde trabalhava o sacerdote ali para crescer lá e já crescer servindo a Deus. E Samuel cresceu dormindo ali junto do tabernáculo, junto do Santo dos Santos, junto da Arca da Aliança. Foi ali que um lugar santíssimo no Antigo Testamento que Samuel cresceu. E Samuel cresceu ali e cresceu servindo o Senhor sob os olhos de Eli. Aí tem um texto lá, né, que o jovem Samuel, apesar dele servir o Senhor, ele ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor não havia sido ainda revelada a ele. Como que ele servia o Senhor sem conhecer o Senhor? Muita gente serve o Senhor e não conhece o Senhor. Tá? Não é porque alguém está sendo um religioso que isso é prova de que ele conhece ao Senhor. Muita gente está servindo ao Senhor e não é verdadeiramente convertido. O ministério de Jesus teve uma característica, tá, muito difícil, que ele pregou para pessoas, como por exemplo o profeta Isaías, teve esse mesmo ministério, que Deus falou para Isaías. Isaías é uma tipologia de Jesus, um representante de Jesus na Antiga Aliança, e quando Deus
falou para que ia enviar Isaías a pregar, ele alertou Isaías dizendo assim, olha, você vai pregar, tá, a minha palavra, mas você vai pregar para um povo que apesar de ter ouvidos, não ouve. Apesar de ter olhos, não vê, não enxerga. Apesar de ter coração, não sente. É um povo insensível em seus corações, um povo de dura cerviz, um povo de duro coração. Aí Isaías começou o seu ministério e como sofreu Isaías para pregar em Israel. Isaías foi rebatido de todos os lados pelo próprio povo de Deus, que não aceitava a pregação de Isaías. Aí quando chega lá no capítulo 53, Isaías fala para o Senhor, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, 1. Esse também foi o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, tá? Até os apóstolos, esse pequeno grupo aqui de 11 homens ainda não eram convertidos, porque ainda não receberam o Espírito Santo. Quem opera a conversão no pecador é a pessoa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que opera a conversão em um coração. Nenhum homem se converte, nenhum homem opera a conversão em si mesmo, nenhum homem opera a conversão em outro homem, nem Jesus operou a conversão em Pedro e nesses 11 homens. Por isso ele disse a Pedro, representando todos os outros, que era a mesma realidade. Quando te converteres, porque Jesus sabia que Pedro não era ainda convertido, e nenhum dos outros 10 também eram convertidos. Judas nem se conta, que era o filho da perdição. Então, nem os 11 mais próximos de Jesus eram de fato convertidos. Por isso, enquanto Jesus estava aqui falando para eles coisas profundas, coisas necessárias, e que inclusive era necessário voltar ao Pai, eles interpretavam isso de uma maneira humana e por isso se entristeceram. Como quando Pedro, e também todos os demais, é que eles não falaram, tá? Quando Pedro não entendeu, interpretou de uma maneira humana, quando Jesus pela primeira vez, lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, 22, 23, por ali, né? Quando Jesus começou a dizer para eles, tá? Só para os apóstolos, ele começou a dizer para eles assim, olha, nós estamos indo para Jerusalém e é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Pedro entendeu, Pedro e os apóstolos também, os outros apóstolos não falaram nada, mas eles ficaram do lado de Pedro, pode ter certeza. Eles interpretaram isso de um jeito humano, porque eles não tinham o Espírito Santo. Então eles interpretaram, sem o Espírito Santo, eles interpretaram que a morte de Jesus seria uma derrota, seria um motivo de grande tristeza. Aí eles falam assim, aí Pedro entrou na frente e falou assim, Senhor, não fala isso, porque isso não vai acontecer contigo. Nós não permitiremos que isso aconteça contigo. Foi usado pelo diabo. E tanto que Jesus não repreendeu Pedro, repreendeu Satanás na pessoa de Pedro, que estava usando Pedro naquele momento, tá? E disse, arreda Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, por isso tu és para mim pedra de tropeço. Foi muito forte, e foi diante de todos os outros apóstolos que Jesus disse isso para o apóstolo Pedro. Por que Pedro não entendeu que a morte de Jesus era necessária? Nem prestou atenção que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Oh, glória a Deus! Não, mas já foi logo retrucando, porque pegou a palavra de Jesus e a interpretou de um modo humano, sem o Espírito Santo, com cogitações humanas, com a lógica humana, e tudo que Jesus estava falando aqui, estavam entendendo na lógica humana, porque não tinha o Espírito Santo. O ministério de Jesus foi tão difícil que, né,
Um dia ele disse para os apóstolos, ele disse para os apóstolos, que foi em Mateus capítulo 17, depois que ele desceu do monte onde ele havia sido transfigurado, ele tinha levado consigo Pedro, Tiago e João. Os outros apóstolos ficaram lá embaixo e um homem chegou com um menino possuído de um demônio, esse demônio jogava esse menino no fogo, na água, tinha um grande problema lá de possessão demoníaca, e os discípulos não puderam expulsar, não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus falou assim, até quando eu vos suportarei? Até quando que eu vou aguentar vocês? Até quando que eu vou aguentar vocês? Isso aqui Jesus disse para os 11 mais chegados, tá? Para os mais chegados, Jesus disse, até quando que eu vou suportar vocês? Agora imagine os outros. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, não tinha vindo ainda a promessa da plenitude do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando esses mesmos 11 homens aqui, juntamente com uma galera de discípulos lá, que somando davam umas 120 pessoas, conforme diz em Atos 1, e diz Atos 1:4, que beleza, Atos 1:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Amados, o batismo com o Espírito Santo é a própria conversão, é a definição de conversão. O que é uma conversão? Uma conversão genuína é um batismo com o Espírito Santo. O dia em que Pedro e os demais apóstolos foram convertidos foi no dia em que foram batizados com o Espírito Santo. Aquele dia que eles foram batizados com o Espírito Santo, caiu todas as fichas deles. Caíram todas as fichas. As interrogações desapareceram. Eles entenderam toda a palavra que Jesus pregou para eles durante cerca de 3 anos e meio. Eles entenderam porque Jesus realizou todos aqueles milagres, todos aqueles sinais. Eles entenderam porque Jesus tinha que ter morrido. Mas olha só, amados, no mesmo dia, antes de Jesus subir aos céus, quando já tinha 40 dias de ressuscitado e 40 dias que Jesus estava aparecendo para eles, tá? Eles trancados por medo dos judeus, com portas fechadas, e mesmo com portas fechadas, Jesus aparecia no meio deles e falava, né? Shalom, falava paz seja convosco. E até Tomé um dia duvidou, e depois no outro dia Tomé estava na reunião. Vocês conhecem essa história do Tomé? Mas ali, 40 dias já, Jesus estava pronto para subir para a casa do Pai, para ser assunto aos céus. Os discípulos ainda perguntaram para ele uma pergunta humana, uma pergunta carnal. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6, eles perguntam assim: Mestre, é agora que vais restaurar o reino a Israel? Quer dizer, é agora que o Senhor vai treinar a gente aí com armas e nós vamos tomar Jerusalém, tomar Israel, expulsar o Império Romano daqui. Agora o Senhor está ressuscitado, todo poderoso aí, deve sair raio para tudo quanto é lado. O Senhor pode expulsar todos os soldados romanos daqui, né? Expulsar o imperador romano, tirar daqui todo o poder de Roma e devolver aqui, né? E levantar aquilo que Deus havia prometido através dos profetas, levantar essa casa caída de Davi, restaurar o reino de Israel. Não eram convertidos, por isso não entenderam nem as promessas de Deus no Antigo Testamento, porque a promessa de Deus no Antigo Testamento de levantar a casa caída de Davi, de restaurar o reino de Davi, essa promessa estava no reino messiânico, no reino de Jesus.
Jesus que diante de Pilatos confessou: o meu reino não é deste mundo. A partir de Jesus, Deus não está estabelecendo um reino neste mundo, por isso ele disse assim, o reino de Deus não vem de maneira ostensiva, ou de maneira visível, de um modo visível, de tal maneira que você diga, o reino de Deus é ali, não, o reino de Deus é acolá, não, o reino de Deus é dentro, aí, dentro de vós. É dentro de nós o reino de Deus, tá? Aí fora é os filhos de Adão. O reino de Deus é aqui dentro, tá? Aí fora é o mundo decaído, o mundo que jaz no maligno. O reino de Deus é aqui dentro de nós. Aleluia. Tá? Dentro de nós. E não adianta querer pensar que vai estabelecer o reino de Deus aí fora, porque não vai. Nem Deus quer isso. Deus não quer estabelecer o reino dele nessa terra aí, não. O reino dele é estabelecido dentro dos seus filhos, não mais na terra. A terra está condenada. A terra está sendo levada pelo curso deste mundo, cujo final é a sua condenação eterna e depois a sua destruição. O reino de Deus é dentro de nós, tá? Dentro de nós. Invisível, portanto, tá? Nós o tornamos visível pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelo nosso modo de viver, porque vivemos como cidadãos do reino invisível de Deus. Vivemos no reino visível dos homens, mas o que nós praticamos, pensamos, falamos, agimos, é de acordo com o reino invisível de Deus que está dentro de nós, que reina dentro de nós. E os apóstolos não entenderam isso. Aí no último instante ainda faz uma pergunta dessa para Jesus. Né? Ainda faz uma pergunta dessa para Jesus. Senhor, é agora que tu vais restaurar o reino de Israel? Aí Jesus respondeu para ele, isso não compete a vós. Esse negócio de Israel aí não é da vossa competência. O que compete a vós, aí Jesus falou para eles as últimas palavras, olha, é como se Atos 1:8, Jesus dissesse assim, olha, já falei com vocês 3 anos e meio, já estou cansado de falar com vocês. Então vou falar a última coisa agora para vocês, a última coisa. A última coisa que eu vou falar para vocês é essa aqui, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aí Jesus foi, depois dessas palavras, Jesus foi assunto aos céus, à vista deles. À vista deles. Ainda ficaram lá igual um monte de bobo, olhando para cima. Olhando para cima, né? Como que diz assim, né? E agora, né? E agora? O que vai ser agora? Deus ainda teve que mandar 2 anjos, tá? Está lá em Atos capítulo 1. Deus mandou 2 anjos, 2 homens vestidos de branco, e falou assim, acorda aí, O que vocês estão olhando para cima? O que vocês estão olhando para as nuvens? Esse Jesus, que acabastes de ver subindo aos céus, ele voltará do mesmo modo que o viste subir aos céus. Fique sabendo disso, os anjos só falaram isso. É mesmo, né? Então, bom, o que ele falou mesmo? Para a gente esperar lá em Jerusalém, até vir o Espírito Santo. O que é isso em Espírito Santo, hein? Sei lá, mas vamos para lá esperar, né? Ele mandou, vamos para lá. Entenderam? Aí eles foram ali, meio quilômetro do Monte das Oliveiras para o lugar do cenáculo, onde Jesus tinha realizado a última ceia com eles, e onde apareceu muitas vezes ali ressuscitado, e ficaram ali reunidos, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quantos dias será? Não sabe. Mas quando deu os 10 dias de reunião, olha, 10 dias de reunião em que eles, mesmo sem ser batizados com o Espírito Santo, perseveraram unanimemente em oração. Mesmo, portanto, sem ser convertidos, perseveravam ali ainda em oração. Aí chegou o dia de Pentecostes, de repente, um ruído ensurdecedor, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, uma sobre cada um deles,
e ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aquele dia, eu imagino Jesus no céu, lá à direita do Pai nesse dia. Jesus deve ter abraçado o Pai. Ô Pai, até que enfim. Agora eles estão entendendo. Agora eles vão entender tudo. Ficaram cheios do Espírito Santo, né? Atraíram até o povo que estava na festa judaica de Pentecostes em Jerusalém, vieram. O que aconteceu com esse povo aí? Um dizia, eles estão bêbados, né? Só pode estar bêbado, né? Beberam demais aí na festa. Aí Pedro levanta lá, aquele mesmo Pedro que interpretava tudo de um modo humano, que cometia todos aqueles erros, que foi chamado a atenção por Jesus, chamado até de Satanás, arreda Satanás. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, ele agora levanta a voz e prega para aquela multidão que estava naquela festa de Pentecostes ali, dizendo que este Jesus que vós o crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E nós, eu e esses homens aqui, nós somos suas testemunhas. Ele foi exaltado à destra de Deus e derramou isso aqui que vocês estão vendo e ouvindo. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Saiba, portanto, toda a casa de Israel, que Deus constituiu a ele Senhor e Cristo. Ele é o Messias, ele é o ungido. 3.000 pessoas são compungidas no íntimo do seu coração, e são batizadas, convertidas. Assim começa a igreja. A igreja começa com gente convertida, que a gente lê lá em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, no partir do pão, nas orações, e o Senhor, Atos 2,47, acrescentava ao meio deles cada dia os que iam sendo salvos. Assim começou a igreja, tá? A igreja de Jesus Cristo tem que ser a comunidade dos crentes verdadeiramente convertidos e, portanto, cheios do Espírito Santo de Deus. Bem claro, irmãos? Bem claro. Com o passar dos anos, essa igreja sofreu muitos ataques furiosos de Satanás. Nos nossos dias, nós somos resultados de um dos grandes ataques de Satanás. As igrejas estão cheias de pessoas que se dizem crentes, mas nem todas são. Nem todas são. E eu posso dizer para você que até pastores que estão aí à frente de igrejas como pastores, nem convertidos são. Como pode um pastor não ser convertido? Como pode Nicodemos não ser convertido? Ele era um dos principais entre os judeus, conhecedores de toda a Torá. Era um pastor lá, um pastor de sinagogas. E Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino. Líderes religiosos não convertidos sempre foi uma realidade na face da terra. E essa realidade está presente hoje no meio do protestantismo. Tem líderes religiosos aí, pastores de igrejas protestantes, sem ser convertidos, como tem muitos crentes que não são convertidos, que são apenas religiosos. Religiosos. Eles não são homens espirituais, são homens carnais, são homens naturais. Eles ouvem a palavra, mas por não ter a plenitude do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, eles não processam essa palavra de maneira espiritual para entender realmente o que o Senhor está falando, mas eles processam essa palavra debaixo de lógicas humanas, de pensamentos humanos, de sentimentos humanos, e claro, com isso vão chegar a opiniões erradas.
uma axiologia enganosa, onde cada um fica achando uma coisa diferente, é porque não são convertidos, porque não têm o Espírito de Deus. E uma das características grandes que difere o verdadeiro convertido do falso convertido é que o verdadeiro convertido, ele se alegra com toda a palavra de Deus. Não há nada que Deus diga que faça com que o coração dele se encha de tristeza. O não convertido, tá? Ou falso convertido, não se alegra na palavra. E quando ouve uma palavra mais forte, então, como Caim, o semblante descai. Olha só, eu citei para vocês Caim e Samuel, vou citar o resto da história. Caim ouviu a palavra, mas não foi convertido. O semblante descaiu, foi rebelde à palavra, desobedeceu à palavra. Samuel servia o Senhor sem ser convertido, até que um dia o Senhor falou com ele: Samuel, Samuel. Que lindo que foi aquele dia. E ele pensou que era Eli. O Senhor me chamou? Não, te chamei, não, vai dormir, moleque. Ele vai dormir de novo e... Samuel, Samuel. Você me chamou, Eli. Não, não chamei não. Vai dormir, para com isso, deixa eu dormir, eu estou velho. E fala: Samuel, Samuel. Ah, não, agora tive certeza que foi o Senhor que me chamou. Aí Eli percebeu que era o Senhor que chamava Samuel. Ah, então vou te ensinar. Volta para dormir. E se você ouvir de novo isso, você vai dizer assim, ó, a sua primeira oração válida, tá? Sua primeira oração válida vai ser essa aqui. Ó. Você vai orar assim, ó. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Os não convertidos oram assim: cala, Senhor, que teu servo fala. Os convertidos falam assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Tá? E aí Samuel vai deitar e Samuel, Samuel, fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus começa a revelar-se a Samuel. Ali é a conversão de Samuel. Ali é a conversão de Samuel. E aí um versículo que resume todo o ministério da vida de Samuel, tá? Que foi o último juiz de Israel, tá? Que depois eles pediram um rei, eles não queriam mais um juiz. Tá? Um versículo que resume toda a vida de Samuel. E Samuel não deixou cair por terra nenhuma das palavras do Senhor. Viu a diferença de Samuel para Caim? Os dois não eram convertidos. Mas um ouviu a palavra e o semblante descaiu. Outro ouviu a palavra e guardou no seu coração, não deixou nenhuma cair por terra. Tá cheio de Caim por aí, amados. Que ouve a palavra, mas não quer obedecer, é rebelde, o semblante descai. Aí fica criticando o pregador que pregou: está exagerando, esse pastor exagera demais, não é desse jeito não. Tá? Sempre quem ataca os outros é porque está querendo esconder o seu erro. Então, não escuta a palavra, não tem... É o que Jesus pregava em parábolas, e no final das parábolas ele dizia assim, ó, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O convertido tem ouvidos para ouvir. O falso convertido ou não convertido não tem ouvidos para ouvir, ele não ouve jamais e não quer ouvir, tá? Não quer ouvir nada. Já percebeu que nós estamos num mundo onde as pessoas não querem ouvir nada? Nem filhos querem ouvir mais os pais. Ninguém quer ouvir ninguém. Cada um tem a sua própria opinião. Cada um quer falar, mas ouvir, não. Porque não tem ouvidos mais para ouvir. O convertido é aquele a quem Deus, Jesus, colocou o dedo no ouvido dele e disse em aramaico, éfetá, que significa abre-te. E o Senhor abriu os ouvidos espirituais para esse crente
ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ouvir o que o Espírito diz às igrejas, entender a palavra de Deus, captar o seu verdadeiro sentido, captar a sua verdadeira interpretação. E isso traz o quê? Ao invés de tristeza, isso traz alegria. Traz alegria. Traz alegria ao coração. É a alegria que enche o nosso coração, não tristeza que enche o nosso coração. Para encerrar essa palavra, isso não significa que o convertido não tenha tristezas. O convertido tem tristezas, tem razões para se entristecer. Tá? Razões naturais para se entristecer existem, mas essas tristezas ocasionadas por razões naturais do próprio convívio humano na face da terra, essas tristezas jamais podem ser maiores do que a alegria que o Senhor produz em nós. Aleluia. Por isso, apesar de sentir tristeza, o convertido nunca permite que essa tristeza encha o seu coração, porque o que ele quer enchendo o seu coração é o Espírito Santo. Ou sentir a tristeza, mas não vou permitir que essa tristeza enche o meu coração, porque a alegria que o Senhor me dá é maior do que essa tristeza. E esse é um sinal de que verdadeiramente é convertido. Porque se alguém que se diz crente tiver uma tristeza, e essa tristeza superar a alegria de ter Deus na sua vida, é porque essa pessoa era um falso convertido, era um falso crente, não tinha Deus na sua vida. Quem tem Deus na sua vida, não tem tristeza alguma que supere essa alegria de ter Deus na sua vida. Mas existe uma tristeza muito importante, tá? Uma tristeza muito importante que nós temos. É a tristeza de olharmos para o mundo e ver tanta gente no pecado. E ver tanta gente odiando Deus. E ver tanta gente odiando Jesus. E ver tanta gente odiando a palavra de Deus. E ver tanta gente não convertida e o jeito como elas vivem. E ver tantos escarnecedores. E isso dói no nosso coração, isso dói, especialmente quando é um ente querido, alguém da família que não é convertido, que a gente gostaria tanto que fosse. Essa é uma tristeza que nós temos que encarar, uma das tristezas que temos que encarar e saber que, vou tirar a palavra saber, e descansar na certeza de que, todo aquele que Deus tem propósito de salvação para ele, será alcançado. Agora, não fique tentando pressionar Deus para Deus converter alguém. Ninguém vai ser convertido porque alguém orou por ele. Alguém só vai ser convertido se Deus tiver propósito de salvação para essa pessoa. Então a maneira de orarmos por essas pessoas não é, Senhor, converte eles. Não é não. Deus não precisa da nossa oração pedindo para converter ninguém, porque Deus até hoje converteu todos os que ele quis converter, hoje está convertendo a quem ele quer converter, e até o fim, até a consumação do século, Deus vai converter todo aquele que ele quiser converter. A conversão é uma ação direta de Deus que disse, agindo eu. Deus converte pessoas, seja do mais profundo recanto do império das trevas. Mas Ele é poderoso para converter. A conversão é uma obra de Deus. Então, quando olhamos e temos a tentação
de nos entristecer diante de pessoas que parecem que não querer nada com Deus, nós não podemos cair nessa tentação e começar a orar: Senhor, eu te louvo por todas essas pessoas, tá? Porque dentre todas elas, aquelas que o Senhor tiver propósito de salvação, o Senhor vai converter, e eu te louvo por isso. E aquelas que o Senhor não tiver esse propósito, que são vasos de destruição, vasos dos quais você vai manifestar a sua justiça. O Senhor é Deus, eles também pertencem ao Senhor, o Senhor tem o direito de fazer o que quiser. Ah, e se for meu filho, né? Não é seu filho. Não é seu filho. É alguém que Deus chamou à existência através de você. Mas você não chamou ele à existência, foi Deus. Deus vai fazer o que ele quiser com esse filho. Na Bíblia católica tem 7 livros a mais, né? E um deles é o livro dos Macabeus, que conta a história de uma mulher que tinha 7 filhos, era uma mulher verdadeiramente consagrada a Deus, o marido dela também era, e eles foram mortos quando Israel foi conquistada 200 anos antes de Cristo pelos gregos, na época de Alexandre Magno. Então ali houve um grande holocausto de judeus mortos em Jerusalém, em praça pública, por ordem do general grego Antíoco Epifânio, um homem altamente endemoniado, satânico, e a Grécia tomou Israel e durante quase um século operou ali esse holocausto. Isso é história, tá? Isso é livro de história. Esses 7 livros que a Igreja Católica colocou como inspirados, eles não são inspirados, mas eles são livros históricos, a história verídica, a história que aconteceu de verdade. E um desses martírios foi a família dessa senhora. O marido dela morreu primeiro, em praça pública, e depois foram levar a mulher para ser morta. Mas aí viram que ela tinha 7 filhos. Aí o que fizeram? Levaram 7 dias. Cada dia mataram um filho dela. Cada dia mataram um filho dela. Mas antes de matar, levava o filho diante dela e falava assim: olha, a senhora pode salvar a vida do seu filho, né? Se a senhora negar agora esse Jeová aí e comer carne de porco, que o judeu não podia comer. Aí ela não falava com o homem, ela falava com o filho. Para cada um dos 7 filhos, ela falou assim: ó, meu filho, eu ignoro completamente como foi que você veio parar dentro do meu ventre. Foi Deus quem deu a sua vida, foi Deus quem deu a sua vida, e eu preguei para você acerca desse Deus. Se você crê nesse Deus, não tema o que esse homem ímpio vai fazer com você, porque ele vai matar só o seu corpo, mas a sua alma está com Deus. E assim passaram 7 filhos, e o menor era de 7 aninhos. Até o menor foi para o último dia. Ela pegou assim: filhinho, para a mãe falar para você, ó, eu não sei como você veio parar na barriga da mamãe. Foi Deus, você é de Deus. E pronto. E por último ela foi morta também. Tá? Então, amados, esses são testemunhos reais, verídicos, que nós temos na história de Israel antigo, na história do cristianismo depois de Cristo, de pessoas que são citadas aqui em Apocalipse capítulo 12, tá? Que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, porque amaram mais a Deus do que a própria vida. Porque amaram mais o Senhor do que a si próprios. Porque amaram mais o Senhor do que até entes queridos, acima de todos. Ok? E por isso deram um grande testemunho, amaram mais o Senhor do que a própria vida, porque como diz no Salmo, a tua graça vale mais do que a vida. A graça de Deus trouxe para a nossa vida um valor que a nossa vida não tinha.
A graça de Deus nos faz superar todos os sofrimentos, nos faz encarar toda a realidade, tá? E a realidade no mundo é essa: quem Deus quiser converter, Ele vai converter; quem Deus não quiser converter, Ele não vai converter. Não adianta pressionar Deus de forma alguma, porque Deus não aceita pressão de ninguém, Deus não é pressionado por ninguém, Deus não faz nada porque alguém pediu, Deus faz aquilo que é da sua vontade. Ele diz através do profeta Isaías: cumprirei cabalmente toda a minha vontade sobre a face da terra. E é isso que Deus está fazendo. O que eu sei é que foi da vontade de Deus um dia me alcançar. Se você é verdadeiramente convertido, é isso que você também sabe, que foi da vontade de Deus um dia te alcançar, te agraciar. E se Ele te alcançou, se Ele te agraciou, Ele não te alcançou para você ser um crente medíocre, não. Ele te alcançou para você ser um crente cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, zeloso da palavra de Deus e obediente em tudo ao Pai. Porque é esse tipo de crente que é eleito e que se santifica e que vai morar no céu com Deus. Aleluia, irmãos. Então não tem esse negócio de a tristeza encheu o coração, não. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é maior do que toda a tristeza. A alegria do Senhor supera toda a tristeza. Foi bom Jesus ir para a glória. Ele disse: é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. O Espírito de Deus está aqui para encher o seu coração, para encher o meu coração, para nos levar a transbordar as nossas vidas da bênção, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Crianças podem ser cheias do Espírito Santo, né? Crianças como o Heitor podem ser cheias do Espírito Santo desde essa idade, porque o Espírito Santo já foi dado. Crianças podem ser cheios do Espírito Santo, adolescentes podem ser cheios do Espírito Santo, Lucas, jovens podem ser cheios do Espírito Santo, adultos podem ser cheios do Espírito Santo, idosos podem ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus já foi dado para encher as nossas vidas, para que nós declaremos diante desse mundo aí: maior é o que está em nós do que esse que está no mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Amado, seria uma derrota total você ser um verdadeiro crente, ter sido convertido para ser um crente medíocre. Que pena, que perda de tempo você ser convertido. Fomos convertidos para ser crente de verdade. Fomos convertidos para ser crente de verdade, para ser crentes verdadeiros em Cristo Jesus. Testemunhas de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus e do conhecimento da sua palavra. E essa é a minha oração por vocês, que todos nós sejamos assim. Por vocês que ouvem em casa, que estão ouvindo aí as pregações, tá? Que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se você for cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém derruba você mais. Você tem vitória em todas as circunstâncias, você é realmente, como Paulo disse, mais que vencedor sobre todas as coisas. Você tem poder para vencer a carne, tem poder para vencer o pecado, tem poder para vencer as suas próprias inclinações malignas ao pecado, tem poder para crucificar a sua carne, tem poder para dar testemunho de Jesus, para falar alegremente para as pessoas: olha, eu tenho um Senhor maravilhoso, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.